Programa ricardo-olandini.net. Alô, amigos, estamos começando mais um programa ricardo-orlandini.net aqui no BATV, canais 20 e 520 da NET Claro RS, já aparecendo aí o meu amigo Renato Turque Faria. Já vamos falar com ele, lembrando que o BATV está no canal 26 e 526, no Vale dos Sinos, Uruguaiana, e entraram mais 27 cidades na nossa grade de programação, Renato. Alegrete, Arroio do Meio, Cachoeira do Sul, Charqueadas, Dois Irmãos, Imbé, em Beverly Hills, Ivoti, Marau, Montenegro, Osório, Santa Cruz do Sul, Santa Rosa, Santo Anjo, São Lourenço, Taquara, Torres, olha aí, Ijuí, Ivoti e mais tantas outras, se somando as quase 60 cidades que recebem o sinal do BATV aqui de Porto Alegre, que podem ter a sua programação também com seus programas locais. O Renato Turque Faria, tudo bem, Renato? Foi presidente da Proargs e é um empresário da área de TI. Tudo bem, Renato? Tudo bem, prazer estar aqui contigo mais uma vez, Ricardo. Vamos lá, já fazia algum tempo, né, Renato, que não falávamos, né? Sim. Renato, primeiro eu queria falar um pouquinho, tá? Antes de entrarmos num assunto que é primordial, falar como é que está o mercado de TI na tua visão, aí, tu que fosse presidente do Sindicato das Empresas de Informática do Rio Grande do Sul, é um militante do setor de TI, né? E nós, lamentavelmente, continua a mesma coisa. O governo, os governos, todos, tá? O chapéu eu joguei para todos, continuam achando que TI não é tão importante quanto outras atividades da economia. E a gente sabe que a tecnologia da informação e comunicação é a base dos países do primeiro mundo, porque ela está envolvida, não é só fazer software, não é computador, tá? Todo o conhecimento na máquina de lavar, no celular, no equipamento de televisão que você está usando, qualquer equipamento eletrônico, na eletrônica embarcada dos aviões, na eletrônica embarcada dos automóveis, tudo tem TI. Ou não tem TI, Renato Turque Faria? Tudo tem tecnologia e TI, né, Ricardo? Sabe que o momento atual do mercado ele é bem interessante. Por um lado, o setor de tecnologia é muito amplo, né? Então, os setores mais físicos, né, ligados ao hardware, muitos estão sofriam já com essa situação numa geopolítica que nós temos aí no mundo, né? E também estão sofrendo os impactos da pandemia, né? Para quem acompanha as notícias ali, a China ainda com lockdown em algumas cidades e tudo. Então, é comum tu ouvir falar de fabricantes da escassez de produtos. Os prazos de entrega estão bastante amplos, realmente tem muitos fabricantes que estão sofrendo com a escassez de produtos para entregar. Não é que o mercado não esteja aquecido por vendas, mas sim não consegue entregar. Por outro lado, quem trabalha com desenvolvimento de software, integrações, segurança da informação, o mercado está muito aquecido, e eu diria que, assim, com tranquilidade, está muito aquecido há mais de 25 anos, e com a pandemia aqueceu ainda mais. O que acontece? As empresas, quando vão crescendo, elas vão se tornando mais complexas. Por se tornarem mais complexas, elas precisam do número maior de controles e de automações. E isso traz uma necessidade de investimento em software. A empresa que está numa crise econômica, ela precisa enxugar. E para enxugar, ela deixa de fazer algumas coisas, mas muitas vezes as coisas que ela faz, ela precisa automatizar para fazer com menos esforço, para fazer com menos despesa, com menos gasto. E, de novo, lança mão de investimento em tecnologia. E com o advento da pandemia do Covid, o que aconteceu? Quando muitas pessoas tiveram que ficar nas suas casas em função da pandemia, a minha empresa é um exemplo disso, né? Eu estou praticamente sozinho aqui. Com a não circulação das pessoas, as empresas precisaram ir para o digital, que é o que a gente chama de transformação digital.
Então, empresas que não tinham e-commerce ou outras formas de venda online tiveram que investir nisso. Empresas que já tinham, mas sem uma com a atenção devida, digamos assim, tiveram que dar mais atenção. Então, o mercado vem numa constante que hoje eu me atrevo a dizer que é o mercado mais aquecido nos últimos 10, 15 anos aí no mundo, né? Estou falando globalmente. Certamente é uma excelente opção de carreira para quem estiver pensando em ingressar no mercado de trabalho e até se reposicionar. Sabe, Orlandinho, teve um efeito bem interessante de profissionais com 40, 50 anos mais que, em função da pandemia, os seus setores pararam ou até se extinguiram e buscaram na tecnologia uma forma de emprego. É um movimento que foi bem interessante e bem sentido pelo mercado. As pessoas não têm noção o que a pandemia causou, virou o mercado de cabeça para baixo, né? Vamos pegar Sim. assim, por que você acha que estão atrasando as entregas de tudo que é eletroeletrônico? Porque está faltando componente. Isso. Por que está faltando componente? Né? Porque, lamentavelmente, os europeus, os americanos apostaram todas as suas fichas, inclusive transferiram unidades fabris para a Ásia, e a China fechou. Fechou. Lockdown total, fechou, parou, né, Renato? Uhum. Inclusive, ainda continuam algumas regiões, abre, fecha, e eles não estão conseguindo colocar em dia os pedidos do ano passado. Né? Isso aí. Não tem carro parado no pátio da montadora aqui no Brasil que eles não têm os componentes eletrônicos para montar terminar de montar o carro. E assim tem vai. Carros, Ricardo, eu não queria citar a marca, mas tem carros quando tu compra, vem um documento dizendo que o veículo que tu receberás, porque vai ser fabricado, né, depois, ele talvez não tenha todos os acessórios do modelo que tu comprou, pela escassez de chips, né? Semicondutores e tudo mais. E tu sabes disso, Renato, que tanto Estados Unidos e Europa, todos os países europeus, cometeram um erro estratégico em transferir as suas fábricas de chips. Sim, chips eram feitos nos Estados Unidos e na Coreia, principalmente. Mas, tá muito caro fazer aqui, manda tudo para a China. Deu no que deu, né? Hoje os Estados Unidos estão refazendo as fábricas e a Europa também, para ter fábricas locais para atender. Mas é mais caro. Mas tu não fica sem chip, né? Sim. É muito mais caro não ter chip. Sim. Né? Além do que o frete, outro dia falava com um amigo que trabalha com importação e exportação, o frete subiu mais de 50 vezes o preço de um container vindo da China para os Estados Unidos. 50 vezes. Daí a gente vê, eu estava vendo há pouco nos noticiários divulgando, né, fechando o primeiro semestre de inflação nos Estados Unidos e na Europa, eles estão apavorados, nunca viram 10%, 15% de inflação nesses países por conta de tudo isso do efeito pandemia, né, Renato? Isso atingiu o mercado de TI, tu falasse aí do teu caso, mas não é o teu caso, né? Tu continua, do mercado. Tu está com eventualmente mais funcionários que tu tinha antes, só que o pessoal está tudo em casa, não é verdade? Sim. Como é que foi? Nós já éramos acostumados na área de TI, quem não sabe, eu já fui vice-presidente do CEPROS, eu trabalhei na área de TI durante um bom tempo, aí, quando conheci o Renato. Apesar de ser da área da comunicação também, né? Sou um empresário, né? E Renato, como é que está o mercado, o teu mercado de TI? O número de funcionários realmente, mesmo com a pandemia, acabou crescendo, né? Sim, o mercado está, como eu disse há pouco, está muito aquecido. Muitas empresas aí do Rio Grande do Sul e do Brasil cresceram de uma forma bem expressiva aí nesse período pandêmico, né? Nosso caso aqui da empresa não foi diferente, a gente mais que dobrou de tamanho em número de colaboradores. O home office, né, ou que por incrível que pareça, que é um termo em inglês, mas foi cunhado no Brasil, né? No exterior é chamado de WFH, né, Working from Home. Ele virou uma realidade, né?
Na minha empresa aqui, a gente já teve mais de 100 pessoas trabalhando. Nesse momento, acho que deve ter 4 ou 5, não mais do que isso. E isso que hoje foi um dia que algumas pessoas que marcaram de se encontrar aqui para trabalhar, para se ver, né? Então, com isso, as empresas começaram a contratar de qualquer estado do Brasil. Hoje, aqui na minha empresa, a gente tem colaboradores de 9 estados. E isso trouxe vários efeitos, né? Pelo lado do colaborador, o profissional hoje ele pode trabalhar na cidade que ele quiser, não tem mais aquela coisa, neguei uma oferta de emprego que teria que ir para São Paulo. As empresas estão contratando de qualquer cidade, então gera uma flexibilidade que a pessoa consegue trocar de emprego sem necessariamente se mudar. Isso aí é uma coisa bem interessante. O trabalho de casa traz alguns efeitos que para o profissional é bastante bom, né? Tu não tem o deslocamento, o tempo no trânsito, o desgaste, o custo disso. Por outro lado, impacta na economia. Eu estava esses dias falando com um proprietário de uma grande empresa de alimentos aqui do Rio Grande do Sul, e eles produzem esses lanches rápidos, né? E ele contando da crise que está no segmento, porque como as pessoas não circulam, não tem mais aquele fato de tu estar caminhando, entrar numa loja para comprar um lanchezinho e com isso o volume de vendas caiu muito, né? Bairros tradicionais, onde trabalhava muita gente, né? Vamos pegar a Padre Chagas ali, onde tinha vários restaurantes, coisa e tal, vários fecharam, porque eles eram mantidos por esse cara no dia a dia que foi para casa, está comendo em casa. E tem gente que... Eu tenho amigo, brincava contigo antes de começar a gravar, né? Que eu falei com um amigo em Beverly Hills, no Imbé. Eu tenho vários amigos que estão trabalhando em Imbé. Eles foram para a casa da praia, vivem muito melhor do que viviam num apartamento em Porto Alegre e não voltam mais. Qualidade de vida, né? É isso aí. A empresa fica aqui no bairro Moinhos de Vento de Porto Alegre. Para quem é daqui ou conhece, né? Sabe que é um bairro tradicional aí. E a gente sente a quantidade de opções de restaurantes diminuiu muito, né, de antes da pandemia para cá, em consequência da queda do fluxo de pessoas. Por outro lado, para as empresas, Ricardo, também traz benefícios, né? Inegavelmente, o custo operacional da empresa diminui, tu consegue contratar colaboradores que antes tu não conseguia, né? A minha empresa, nós tínhamos uma sede no Parque Tecnológico de Pelotas, a nossa sede aqui em Porto Alegre, uma estrutura em São Paulo. Hoje nós temos a sede de Porto Alegre e com um número maior de colaboradores e de vários estados do Brasil, né? Então, realmente mudou. Mas tem fatos que são importantes, para não ficar falando só do meu negócio, né? Hoje, a gente tem algumas fontes de dados aí do setor, mas entre associações e governo federal, a gente tem uma flutuação aí de 180 a 200 mil vagas em aberto no mercado de TI do Brasil. Renato, eu quero falar sobre isso justamente lembrando uma iniciativa do CEPROR já há mais de uma década, né? Que já alertava, mais de 15, 20 anos, que já alertava do que nós vamos falar daqui a pouquinho, depois de um rápido intervalo aqui no programa ricardoorlandini.net, que você assiste no BATV, canais 20 e 520 da NET Claro RS, Vale dos Sinos e Uruguaiana, é o 26 e o 526, nas nossas redes sociais do YouTube e do Facebook, e bombando o mundo afora pelo streaming do BATV. Nós já voltamos. Camarões, frutos do mar, filés, tudo com o toque da melhor experiência gastronômica. Teleentrega 3105-6767. Chihuahua, o sabor tradicional na mesa da sua casa. Estamos de volta com o programa ricardoorlandini.net, conversando com um empresário, ex-presidente do Sindicato das Empresas de Informática do Estado do Rio Grande do Sul, Renato Turqui Faria. Renato, tu começou a falar e eu já te cortei, tá? E tu ia falar do número de vagas que existem no mercado de TI. Esse número de vagas, o governo diz uma coisa, uma entidade diz outra, mas, assim, com certeza vai a mais de 200 mil vagas em aberto. Um dos principais motivos dessas vagas em aberto é o que já se chamava atenção há 15, 20 anos atrás.
nós temos uma péssima formação em língua estrangeira nas nossas universidades. Porque o profissional da área de TI, o engenheiro para a indústria eletroeletrônica, para qualquer indústria, né? O pessoal da área técnica que fala inglês, que fala alemão, que fala francês, que fala até espanhol, né? Que fala japonês, este tem emprego, está sobrando para ele, né? Mas esses mais de 200 mil que estão sobrando aí, não tem gente, não é só por falta de profissional até capacitado, mas o cara está num site aqui no Brasil e tem que se relacionar com alguém na Europa, ele não fala inglês, que é a linguagem mundial. Como é que está o mercado com relação a isso, Renato? Sim. Olha, com esse crescimento que a gente estava falando no bloco anterior aí do teu programa, né, do mercado, se já era escassa a quantidade de profissionais frente às ofertas de empregos, evidentemente essa relação piorou. Piorou porque tem muito mais vagas para um mercado que é pouco abastecido. Só para ter um parâmetro, esse número aí realmente gira aí na faixa de 200 mil vagas no Brasil. E se a gente pegar todos os formandos de todas as instituições de ensino superior, isso é um dado público, está no censo do MEC, no site do MEC, acessível a qualquer um, nós temos menos de 44 mil formandos por ano. Ou seja, se nenhuma vaga nova fosse criada, a gente levaria 5 anos para abastecer as vagas que hoje já existem. Então, é um déficit muito grande. A questão do domínio da língua estrangeira realmente é impactante, mas não é só isso. Porque, assim, com o avanço da tecnologia e a velocidade com que ela se moderniza, há uma necessidade, de fato, de conhecimento de língua estrangeira. Mas não é qualquer trabalho, qualquer atividade que a pessoa precisa ser fluente e nem mesmo falar, né? Mas o que acontece? Se a gente olhar os números aí da educação, e não dá para acreditar só as universidades esse problema, sabe? Tem uma baixa procura dos cursos de tecnologia e de ciências exatas como um todo no Brasil. Pelo número do MEC, nos últimos 20 anos, excetuando-se os cursos da saúde, todos os outros, de uma forma geral, diminuíram. A procura, estou falando de matriculados lá do vestibular, né? Então, assim, nós vivemos um paradigma, né? O setor que mais emprega, o que provavelmente seja um dos que melhor remunera, ele é pouco atrativo, principalmente para os jovens. Frente a isso, Orlandini, e acho que assim, tu citou bem... Só te interrompendo de novo, eu acho importante, dissesse uma coisa para quem está nos assistindo. Tá? É um setor que remunera muito bem. Sim. Já na entrada. Ele não entra ganhando pouco. Ele já anda... se for comparar com o cara que está estagiário, vai trabalhar numa empresa de engenharia, na área de TI, o estagiário já ganha mais. Já largando aí. Assim que se forma, já está ganhando melhor ainda. É bem mais rápida a ascensão salarial, é verdade, né? É isso aí. Sabe que a gente tem um projeto muito bacana, até para quem tiver interesse, é totalmente gratuito e aberto. Quem quiser acessar é www.maisprati.com.br, né? É um trocadilho do TI da TI com a expressão do gaúcho, né? Mais para ti, por quê? Esse projeto, Ricardo, ele surgiu em novembro de 2020, num jantar de uma associação aqui do setor, que tu também já foi bem atuante, que é a Sucesso, né? Onde, numa mesa lá, um grupo de empresários conversando, falando sobre essa questão da escassez de mão de obra no mercado, né? E o então secretário de Ciência e Tecnologia do Estado, Luiz Lambi, que tu conhece bem, fez uma provocação. Ele disse, olha, ou vocês façam algo pelo setor ou parem de só reclamar, né? E daí começaram-se conversas, projetos, alinhamentos, e mais ou menos em fevereiro, acho que final de fevereiro de 2020, um pouquinho antes do início da pandemia, um grupo já de uns 15 empresários do setor se reuniram e lançaram essa plataforma da Mais Pra Ti. O nosso sonho grande, né, o que a gente pensa fazer? É mudar a vocação da sociedade gaúcha
não para a tecnologia, mas para a economia digital, para essa nova economia que está surgindo, né? Colaborativa, plataformas, multicanais, trazendo para o povo, para a sociedade inteira, de uma forma geral, o pensar dessa nova economia, né? Bem, isso foi avançando e nós chegamos no dia 4 de setembro de 2020, na época que era bandeira preta, Covid, pandemia, uma live no YouTube com o lançamento da plataforma, com a participação do Eduardo Leite e do Nelson Marquesan, que era, na época, o governador do Rio Grande do Sul e o prefeito de Porto Alegre, junto com esse grupo de empresários, e nós tivemos 8.000 pessoas participando dessa live, onde a gente lançou essa plataforma. O que é a Mais Pra Ti? Mais Pra Ti é uma plataforma digital, onde pessoas interessadas em entrar no segmento de tecnologia podem estudar gratuitamente. São aulas síncronas, assíncronas, palestras, tutoria, mentoria. Conforme a trilha de conhecimento que ele optar, vai variar de 3 até 8 meses de estudo. E no fim desse curso, em vez do que usualmente acontece, tem muitas dessas plataformas na internet que a pessoa concluiu o curso e ganhou um diploma, o nosso diferencial é que esse candidato ele recebe uma oferta de vaga de emprego. Dessas hoje são 46 empresas que mantêm essa plataforma. Não há nenhuma obrigatoriedade dele aceitar qualquer uma ou proibição de aceitar uma de uma outra. Não tem problema nenhum. Inclusive, a gente diz que o nosso objetivo é empregá-lo, né? O que acontece que tem sido muito legal e até vai ao encontro do que estava comentando agora. A gente tem aqueles casos de jovens que eram interessados em tecnologia, que cursaram a Mais Pra Ti e hoje estão empregados, mas nós tivemos, veio até agora em dezembro passado, a gente fez uma celebração de resultados de final de ano. Foi o primeiro evento presencial em função da pandemia que a gente conseguiu fazer. Uma arquiteta há mais de 10 anos atuante no segmento de arquitetura, largou a arquitetura, está trabalhando de QA, de tester, né? Fazendo testes em software para uma empresa daqui de Porto Alegre. Trabalhando de casa, ganhando mais e super realizado, né? E é um negócio interessante. Negócio muito interessante de fazer testes de software. Sim. Né? Tem vários profissionais, Orlandini, que perderam o emprego em função da pandemia. E daí citaria assim, teve um caso que eu me conectei, que era gerente de um hotel aqui de Porto Alegre, que fechou durante a pandemia, né? E ele estava entre ser motorista de aplicativo e pensando o que fazer, descobriu a plataforma, entrou na plataforma e hoje está empregado como desenvolvedor de software. Então, e é um profissional aí de mais de 50 anos de vida, né? Então, eu diria assim, tecnologia, além dessas questões que tu falou, reforçou, melhor dizendo, né? Da quantidade de ofertas de vagas, da alta remuneração, é um setor que hoje, eu diria assim, que muito fortemente apoia essas causas e políticas de diversidade e tudo mais, porque realmente o que se busca é um profissional que tenha o conhecimento, né? E que esteja engajado. E a Mais Pra Ti vem muito ao encontro disso. Então, a pessoa se cadastra ali. No dia de hoje, nós temos mais de 5.000 pessoas estudando. Eu não tenho o número exato aqui, mas são mais de 5.000 pessoas. Tem mais de 10.000 que já se formaram e tem 4.000 na fila de curso aí até o final do ano. Mas é muita gente, né, Renato? Porque no momento que tu abrir uma plataforma que tu consegue, com essa mudança na forma da gente trabalhar, esse termo brasileiro do home office, né? Tu trabalha em casa, né? O que tem de empresa oferecendo emprego, você que está em casa, você que está aposentado, você que está isso, sobra um tempo, você tem 3 horas, 4 horas sobrando no seu tempo, trabalhe conosco, faça isso, faça aquilo outro, várias coisas. E teste de software é um negócio interessante de fazer, que tu faz uma capacitação para isso, tá? Tem empresas especializadas, né? E tu está em casa, olha, eu vou testar o software A, o software B, o software... É testar exatamente isso, testar o software, ver se ele está funcionando direitinho, funcionalidades que não funcionam, relatar isso aí, e tu é capacitado para isso, né, Renato? Tranquilamente, né? E nós temos trilhas dentro da Mais Pra Ti,
da parte de qualidade de testes. Temos trilhas do front-end, que são para criar as interfaces, né, as telas. O back-end, que são os motores que rodam por trás da aplicação. Cybersecurity, segurança da informação, que é uma das carreiras mais promissoras hoje. Qual é a empresa que não está preocupada com vírus, ransomware, sequestro de dados, criptografia, LGPD? E estamos criando uma para a área de infraestrutura e suporte, né? Então, assim, a Mais Para Ti hoje não é a única solução, a gente não tem essa preocupação. A nossa preocupação realmente é trazer essa questão de mudança cultural, mudança de mindset e oportunizar melhores empregos aí para a nossa sociedade. E até eu falo nossa sociedade, mas assim, ele é aberto a qualquer pessoa. Nós temos alunos de literalmente todos os estados do Brasil, pessoas expatriadas que moram no exterior. A única exigência realmente hoje é o domínio da língua portuguesa, porque a plataforma não é multidiomas. Fora isso, é aberto a qualquer pessoa participar. Renato, tu certamente atuando ainda forte na área de TI, na área das associações? Olha, atualmente eu sou diretor da CESPRO, que é a Associação das Empresas de Informática aqui do Estado. Sou conselheiro da Sucesso e faço parte do Conselho de Administração do CIE, que é uma bela entidade que faz um trabalho na formação de jovens, né, com os estagiários há mais de 50 anos. Maravilha, Renato. Obrigadão pela tua participação aqui no programa ricardoorlandini.net. Eu te agradeço, estou sempre à disposição. Prazer falar contigo e com o pessoal que está nos assistindo. Maravilha. Esse foi Renato Turque Faria, diretor da Deliver IT. O Renato foi presidente do CEPROS e atua há muito tempo na área da tecnologia da informação e comunicação. Até um próximo programa. O restaurante Chihuahua está de volta com toda a tradição que marcou sua história em Porto Alegre. Camarões, bacalhau, congro, salmão e filés com toque tradicional e inovador na melhor experiência gastronômica, junto com carta de vinhos diferenciada. Avenida Teixeira Mendes, 1216. Teleentrega 3105-6767. Chihuahua, o sabor tradicional na mesa da sua casa.